Todos os domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo. Então abra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Todo mundo achou? Amém ou não amém, irmãos? Vamos acordar isso, amém. Todo mundo junto aqui. Isso aí. Vocês orem assim: Pai nosso que estás... Só tem aí. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Pode fechar a Bíblia, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale nesse lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa mente, que o Senhor alinhe, que o Senhor leve cativo agora a tua presença ao teu trono, pelo poder do nome de Jesus. Queridos, lembre-se que nós estamos com Jesus falando, sentado no monte, e Jesus está falando sobre diversos assuntos. Jesus está fazendo uma reforma, Jesus está fazendo aliança, ou apontando para a nova aliança que vem aí, saindo da lei, saindo daquilo que Deus deu a Moisés, agora para um novo conceito, para uma nova forma de vida. E Jesus ensina tudo em todos os detalhes desses 3 capítulos. E nesse capítulo inicial, no capítulo 6, Jesus vai falar sobre a oração. Jesus vai nos ensinar um dos maiores fundamentos que é da fé cristã, que é a oração, que é o diálogo entre nós e Ele. E agora ele começa no capítulo 6 dizendo assim: não façam oração de vãs repetições. Não façam oração decorada. Não façam oração que não sai do seu coração. Não seja superficial no diálogo que você tenha comigo. Não seja raso ou não fale aquilo que você está acostumado a falar diariamente. Quem aqui... algumas pessoas já me indagaram por que eu não falo ou não faço a oração do Pai Nosso no final do culto. E possivelmente você veio de alguma igreja ou de alguma religião que fazia a oração do Pai Nosso no final do culto. E a oração do Pai Nosso no final do culto acabou sendo uma oração que Jesus mostra que é de modelo. Acabou sendo para nós a oração que a gente faz para falar com Deus. E Jesus, na mesma hora que ele mostra o modelo de oração, antes ele fala: não faça de vã repetição. Então, a partir desse momento, não faça de vã repetição, Jesus está falando assim: eu não quero que você use de religiosidade para falar comigo. Eu não quero que você use de dogmas, eu não quero que você use de estratégias humanas para falar comigo. Para falar comigo, eu quero que você rasgue o coração, eu quero que você fale a partir de um diálogo. Então, a reforma de Jesus, concernente à nova forma de viver, é essa, em primeiro lugar. Quando você falar com Cristo, que seja algo que saia do seu coração, que seja algo íntimo de você, e não algo formatado, não algo dentro de um contexto. Entende isso? Então, não use de vãs repetições. Jesus continua falando no começo do capítulo 6, e ele fala assim: quando você quiser falar comigo, entre no seu quarto, feche a porta, e eu vou te ouvir, eu vou falar contigo, fala comigo, que eu que vejo o secreto, eu vou te recompensar. Jesus entra no quarto. Se é a religião fala assim, você tem que ir no domingo à noite. Você tem que ir na terça do culto de oração. Você tem que... Não.
Jesus está falando a relação agora diante dessa nova forma de vida é na intimidade. É quando ninguém vê. Ninguém precisa ver, porque lá naquela época, os falsos hipócritas, ou os falsos, ficavam nas esquinas, nos templos. Ai, eu estou orando muito, eu estou jejuando muito, eu estou até passando mal. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer, que esses já receberam seus galardões. A proposta de Jesus para nós é intimidade. Vai no lugar mais íntimo que você tem, que é no seu quarto. Fecha a porta, que lá eu vou te ver, eu vou te enxergar. E lá você rasga o coração. Lá você abre e fala tudo o que quer falar para mim, porque eu te responderei. Jesus nos ensina a ser íntimo dele. Abro aspas, Jesus quer ser íntimo de nós. Quando você me convida para ir na sua casa, ou quando você leva alguém, alguma visita na sua casa, ninguém vai para o quarto. Vai na sala. Na casa do Fernando eu vou até a cozinha. Que a gente faz comida lá juntos. Mas no quarto não, o quarto é íntimo. É a sua intimidade. E Jesus está falando assim, eu quero entrar na sua intimidade. Porque você tem todo o acesso de entrar na minha intimidade. Jesus está rasgando e falando, filho, você está na casa do seu pai. Imagina você na casa do seu pai, eu entro na casa da minha mãe e abro a geladeira, sim. Mesmo casado, que é minha mãe. E eu falo, mãe, o que tem de comida? Eu vou lá no quarto da minha mãe e deito no quarto dela. E durmo no colchão. E até um colchão bom pra caramba, que fica trepidando. E eu ligo lá e durmo. Porque eu sou íntimo, é minha mãe, é meu pai. Jesus está querendo uma relação conosco, não mais de longitude. Jesus quer uma relação próxima de nós. E é isso que ele busca. Pessoas que falem com ele verdadeiramente, em espírito e na intimidade. Mas tem um porém aqui. O contexto é totalmente religioso, porque o contexto é judaico. Aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus vêm de dogmas, vêm de sacrifícios. E ele começa a ensinar um novo modelo de oração. E o novo modelo de oração que ele nos ensina e que ele ensina aquele povo começa: Pai nosso que estás nos céus. É muito louco isso. No Antigo Testamento só tem 14 vezes chamando Deus de Pai. E centenas de vezes chamando Ele de Senhor dos Exércitos. Poderoso. Deus de guerra. Eu vou falar uns nomes aqui. Olha que interessante. Elohim é o Deus Criador, poderoso e forte. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai é Senhor. Yahvé. Tem como colocar Yahvé, YHWH, na tela? A título de curiosidade, por favor. Yahvé, Jeová, é Senhor. A Bíblia, no contexto original dela, no hebraico, ela vai tratar como o nome de Deus, como Yahvé, mas sem vogais, apenas consoantes. Então, ele vai ficar de uma forma que nós não conseguimos pronunciar, por isso nós falamos Yahvé, daqui a pouco o Sá coloca aí. Tem o Jeová Jireh, que é o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor que sara, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Makadesh, o Senhor que santifica e nos torna santo. Esse Makadesh é lindo. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Elohim, Ele é o nosso Deus. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Tem N formas que eles chamavam Deus pela sua majestade, porque Ele é poderoso, porque Ele era criador, porque Ele era santo, porque Ele curava, porque Ele restaurava. Mas poucas pessoas, poucas vezes, chamavam Ele de Pai. E há uma diferença muito grande nesse entendimento do Senhor para o Pai. Por quê? Quando Jesus nos revela que Ele é Pai, acontece um choque de mentalidade. Conseguiu? Não. Acontece um choque de realidade.
Porque quando nós entendemos, presta atenção, o Deus nosso Senhor manda, nós obedecemos por medo muitas vezes. Aí sim, Yahvé. Esse é o nome no hebraico de Deus. Deixa aí, Sá, por favor. O Deus Senhor, nós obedecemos Ele por medo. Mas o Deus Pai que nos ama, nós amamos porque nós fomos amados primeiro. Tem uma grande diferença. O Deus Senhor é aquele da guerra, é aquele poderoso, aquele que vence batalha. O Deus Pai senta à mesa. Que Deus Pai é esse que senta à mesa? O Senhor é aquele adorado, venerado, que precisava de sacrifícios. O Deus Pai sai correndo ao encontro do Filho, abraça e beija. O Senhor destrói cidades por causa de pecado. Agora o Deus Pai manda o Filho por causa de uma alma, para salvar um. A diferença é muito grande. O Senhor é poderoso, que cria todo o universo, e o Deus Pai cuida das mínimas coisas do nosso dia a dia. Ele se revela de uma forma diferente. O Senhor é santo, Ele é santo e Ele é santo. O Deus Pai vem e nos torna santo, a sua imagem e semelhança. O Senhor poderoso, Ele é a justiça, e o Senhor Pai, Ele vem e se faz justiça por nós. Há uma grande diferença. O Senhor, o Deus Senhor, Ele derrama a sua ira por causa dos nossos pecados. O Deus Pai vem e fala: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O Deus Pai supre todas as nossas carências e necessidades. O Deus Pai nos carrega no colo. E o Deus Pai nos ama incondicionalmente. Chamar Deus de Pai, para muitos, é muito difícil por causa da referência que tiveram aqui na terra. Chamar Deus de Pai, para muitos de nós, é muito difícil, porque a referência paterna não foi das melhores. Vamos ver se você se encaixa aqui nos meus exemplos. Pai general. Quem aqui teve aquele pai general que você tinha regra, e mais regra, e mais regra, e mais regra? E você tinha que fazer o quê? Obedecer às regras. Porque se não obedecesse às regras... Tem alguém aqui que teve esse pai? Não. 1, 2, 3, 4. Ixi, 5. Melhor parar. 6. Olha que interessante. Quando nós temos um pai desse, com essas características, um pai general, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós entendemos que Deus é o nosso pai, o que nós estamos esperando desse pai? Regras. Ele é pai, então ele vai me dar regras. Tem aquele pai ausente que não dava atenção, que trabalhava mais, vai levantando as mãos. Trabalhava mais, porque a ideia daquele pai era sustentar. Então ele tinha que trabalhar tanto, que ele fazia o quê? Se ausentava para poder suprir financeiramente. Aí a gente fala com Deus: não, Deus é meu pai. Não, mas Deus, ele deve estar ocupado agora. Não tem gente que pensa assim: eu não vou amolar Deus, porque ele tem tanta coisa para ele fazer, tem tanta gente para ele falar, eu não vou amolar Deus. Na verdade, você teve a ausência de um pai paterno e acha que Deus é a mesma coisa. E aquele pai que não escuta? Você está falando com ele, ele está te olhando assim, mas ele está longe. Aí você vai orar e fala assim: ah, mas Deus não vai escutar. Porque a vida inteira você não foi ouvido. Você não foi ouvida. A sua referência é diferente. Por qualquer motivo, tinha pai que castigava. A Suzana teve um pai difícil. E ela conta umas coisas que eu falo: é verdade, o seu pai fazia isso. Tem uns pais que batiam porque você não acordava no horário certo. Castigo. E na verdade,
Essas pessoas que teve pais assim, quando erram na vida, a primeira coisa que faz é fugir da igreja. Porque acha que Deus vai fazer o quê? Vai castigar. Você cresceu, aí você começou a ajudar em casa. O seu pai não perguntava como estava no seu trabalho. O seu pai perguntava, você pagou a conta de luz? Você pagou aquela conta? Ah, já que você está trabalhando, toma essas contas. Agora você paga. A alegria do pai era você pagar a conta. E tem gente que tem um monte de filho para quê? Para pagar a conta, para ganhar a Bolsa Família. Lucro. E tem aqueles pais que te emanciparam muito cedo. Você foi responsável com pouca idade. Você foi pai ou mãe sem ter idade ou maturidade para ser pai e mãe. Tive um caso assim que eu tratei do moço, muito tempo. Com 5 anos ele tinha que cuidar da criança de 3. Com 7 anos ele tinha que fazer tudo dentro de casa. E lava a louça, e lava a roupa, e faz isso o quê, e faz não sei o quê. As pessoas lá fora achavam que ele era mulherzinha. Porque a mãe já não queria mais fazer porque ela trabalhava. E agora o filho cuidava dos irmãos e tinha que fazer todos os deveres de casa. O que aconteceu? Revoltou. Esse menino um dia entra no carro do pai e coloca as mãos no volante. O pai dá um grito lá de cima da casa. Sai daí que isso é coisa para homem. Ele virou homossexual. Por causa da falta de afirmação do pai. Porque o pai emancipa o filho muito cedo. Todos nós temos um processo de maturidade. Quando nós somos emancipados muito cedo, nós só fazemos besteira. E tem o outro lado também, que tem um monte de homem barbado e mulher barbada que... Mas mulher barbada não tem, né? A Rô faz maquiagem, ela tira as barbas. Um monte de homem barbado que acha quando casa que a mulher não é mulher, é mãe. As mulheres vão ficar felizes agora, só hoje. O cara casa, e ele casa com a mulher, mas ele olha para ela e fala assim, mas minha mãe fazia isso, meu. Se fosse minha mãe... E espera da mulher aquilo que a mãe fazia. A culpa é da mãe, que não emancipou o filho, e a culpa é do cara que não cresce com maturidade. Mães, emancipem seus filhos, para quando chegar na vida adulta, eles tenham a responsabilidade de cuidar de uma família. Não torna crianças mimadas com 30, 40, 50 anos. Sim ou não? Nossos pais erraram conosco. E os pais deles erraram com eles. Não culpe eles. Porque eles também tiveram problemas. Eles também não foram instruídos. Nós, como pais, erramos e também vamos errar. E nossos filhos vão estar um dia aqui no púlpito falando da gente. E a gente nem vai estar aqui. Porque meu pai, você não sabe quem é meu pai. Aí Jesus vem e faz o quê? Ele revela o verdadeiro pai. Eu quero insistir algo com você. Deixa eu insistir algo com você. Todo o padrão que você veio até hoje, por melhor que seja, não é o padrão do pai que Deus é para nós. Deus é muito melhor que esse padrão que nós temos, por melhor que seja. Então, não se feche ou não feche o coração para viver aquilo que o Pai quer que você viva. Começa a ouvir de uma forma diferente aquilo que Deus tem para você. Não se prenda ao passado com medo de viver. Não perca um relacionamento íntimo com Deus com medo de viver pelo que você viveu no passado.
Na parábola do filho pródigo, no livro de Lucas, ele vai dar algumas características de um verdadeiro pai, ou do verdadeiro pai que nos ama. E a primeira característica é que ele se doa. Aquele infeliz, ele pede para o pai a herança, ele vai lá e dá. Ele não pergunta. Você vai gastar com o quê? Ah, é isso que você quer? Está aqui. Ele doa. Aquele pai, ele sente saudade daquele filho que saiu. Porque a nossa câmera nesse texto sempre é para o filho pródigo. Ah, porque ele está lá, ele está aqui, ele está no lamaçal do pecado. Mas a gente esquece de colocar a câmera no pai. Quantas vezes o pai passou domingos almoçando sozinho? Imagina o pai sabendo que o filho foi embora de casa e não tem notícia, não tem GPS, não tem WhatsApp para mandar uma mensagem. Esse pai sente saudade do filho. E esse nosso pai, ele sente saudade de nós, irmãos. A casa dele, ele é tão protetor, que na casa dele tem tudo. O filho foi buscar fora algo que já tinha lá dentro. Ele teve que quebrar a cara lá fora e depois entender que o que ele precisava estava dentro da casa do pai. Ou seja, estava no pai. No pai, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ser feliz. No pai, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena com Deus. Aí o menino volta, depois de estar lambando lá, sambando com porco. Aí ele volta todo sujo, né? Não tinha grana nem para tomar banho. Aí o pai sai correndo ao encontro do moleque e ainda dá um abraço nele sujo. Dá para entender isso? É só amor mesmo de pai. Ele vai lá, troca a roupa dele, que está fedida, dá uma nova aliança, fala assim, filho, a partir de agora, toma a nova aliança nas suas mãos. E ele se revela de uma forma muito poderosa. No livro de Efésios vai falar que ele é o Abba Pai. Abba Pai é a tradução mais pura de um sentimento de uma criança pequena, de um bebê, de um menino pequeno com um pai. Paizinho. Sabe aquele negócio de eu preciso te dar um abraço, pai? Eu preciso do seu colo, pai? O Abba Pai é exatamente isso. Aí a Bíblia vem e fala assim que esse pai, ele nos amou primeiro. Você entende isso? Mas eu vou explicar para você. Samuel e a Fabi estão grávidos, né? E o Benjamin está vindo aí. O nome dele é Benjamin. Ele não nasceu ainda, mas os pais já o amaram. Sim ou não? Lembra dos seus filhos agora? Quando você estava grávida? Você já amou eles antes mesmo deles nascerem. Você já protegia ele na sua barriga? E o pai ficava doido. Não faz muito peso, não. Não fica para aqui. A gente faz isso com essa pessoa aqui. Calma, pai, senta, levanta. Não, calma. Você já amou o seu filho antes mesmo de olhar para ele. Que amor é esse? Que nós amamos alguém que não conhecemos. Por isso que Deus nos ama antes de nós. Quando nós fomos formados, Ele já nos amava. Aí quando nasceu, Ele falou, nossa, que coisa linda do papai. Aí nasceu você. Sei que a decepção foi grande. O amor de pai é uma coisa tão louca. Você passa por isso, eu passo por isso. Quando nossos filhos ficam doentes. Marli passou uma semana agora no hospital, quase, né, filha? Com o Vitinho. A gente fica full time. A gente quer arrancar a dor dele. Não, põe em mim a dor dele. Põe em mim, tira dele, põe para mim. Eu não quero ver ele sofrendo, eu não quero ver ele no hospital. A pior coisa que tem é você ir no hospital e orar por uma criança que está no hospital.
quero que você se coloque no lugar de Deus. Quando você fica doente, Deus fica como? Você acha mesmo que Deus gosta que você fique mal? Você acha que quando você está passando por um momento difícil, Deus está lá mó feliz? Pô, que legal, Ele está se lascando. Tem mesmo que se lascar, é assim que vai aprender na vida. Qual o pai que faz isso? O amor de Deus é muito diferente, irmãos. A Bíblia diz assim, no livro de Mateus 7,11. Se vocês, nós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se a gente que é mal menos, a gente faz tudo pelo Filho, imagina Deus que é top das galáxias, Ele faz tudo por nós. Se entrega em todos os momentos. Ele fica assim, preocupado com você. No livro de Mateus capítulo 15, eu queria que você ouvisse uma história. Mateus 15, a partir do 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Algumas versões falam, minha filha está enferma e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Olha a resposta de Jesus para essa mulher, no verso 26. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha, glória a Deus que não foi você. Presta atenção. Jesus está com a mulher cananeia. Ela não é judia. Ela é uma de nós. Ela é gentia. Jesus não veio para nós no primeiro instante. A cruz, depois, pós-cruz, a gente entrou na brincadeira. Mas Jesus veio para o povo de Israel. Aí a mulher vem, porque o filho dela, a filha dela, estava endemoniada, estava com enfermidade. E ela vem desesperada para Jesus. A Bíblia diz que Jesus ignora ela. Você já imaginou Jesus ignorando a gente? Inimaginável. Jesus ignora aquela mulher. A mulher não satisfeita, falou assim: não, o senhor não entendeu. A minha filha está com problema e eu quero. Aí Jesus pega e responde: tá bom, eu não vou gastar o pão que eu tenho para os meus filhos para dar para os cachorrinhos. Nós, gentios, éramos tratados como cachorros para os judeus. E muitos até hoje acham que nós somos cachorros. Por isso que esse texto fala isso. Aí, ela fala: não, Jesus, mas assim, quando eles comem na mesa e as migalhas caem do chão, os cachorrinhos comem. Ou seja, eu vou comer pelo menos as migalhas. Aí Jesus endoida, falou: não, você tem muita fé. É muita fé nessa mulher. Faz conforme a sua vontade, faz conforme a sua fé. A filha dela foi curada, liberta, naquele mesmo dia. Ou seja, se nós não fôssemos filhos de Deus como somos, no mínimo, cura e libertação nós teríamos. Se nós não fôssemos filhos, no mínimo, nós alcançaríamos a cura e a libertação pela fé em Jesus. Mas nós somos filhos. Imagina o que nós temos de direito. Imagina o que nós temos de herança. E nós estamos vivendo aonde? Mediocridade, quer dizer, mediano. Deus tem muito mais para nós.
O amor de Deus pode se revelar muito mais para nós e nós temos vivido ali. Não, tá bom, eu sou curado, tá bom. Sabe aquelas igrejas que tem bastante cura? E o pessoal fala, não, eu fui curado de não sei o quê. Aí some, não tem uma relação com Deus, não usufrui daquilo que Deus é e daquilo que Deus disponibilizou para nós. Só quer a cura, só quer o milagre, só quer a prosperidade, só quer o dom. Deus tem muito mais para nós como filhos. Os filhos não têm com Deus apenas a carteira. Ele tem tudo aquilo que uma pessoa precisa para poder viver de uma forma plena e feliz. Mas nós estamos abaixo disso. E eu quero te chamar para você viver esse amor do Pai. Eu quero te chamar para você usufruir daquilo que já está disponível para mim e para você. E o texto continua, porque ele fala assim, o Pai é nosso. Ou seja, a gente é irmão. Se você é filho de Deus, nós somos irmãos. Por isso que a gente chama de o irmão, ou irmã, porque nós somos irmãos. E agora, a partir da minha vida, tudo que eu fizer, eu preciso pensar no meu irmão. O que depender de mim, eu preciso pensar no meu irmão. Eu não posso fazer nada que vá machucar ou destruir o meu irmão, porque é da minha família. Quem quer ver? A Fabi falou aqui hoje. Quem quer ver a família destruída? Ninguém. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos, eu tenho que respeitar e viver a partir desse amor de Deus com você. Se o Pai é nosso, e a Bíblia fala que o pão nosso de cada dia, o pão pode ser que algumas vezes estejam nas minhas mãos, e eu tenho que repartir com você. Se o pão estiver na sua mão, você precisa repartir comigo. Porque o pão não é seu, o pão é nosso. Você entende isso? Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Agora, o pensamento é comunidade, o pensamento é familiar. O pensamento é, você está na dificuldade, eu estou com um pão aqui. Você está sem pão? Toma um pedaço do pão. Se nós não tivermos esse pensamento, nós não entendemos ainda que Ele é nosso Pai. Naquela parábola do filho pródigo, aquele outro lá, que ficou em casa, bonitinho, obediente, não usufruiu do amor de Deus, usufruiu das coisas de Deus. E hoje Deus está nos chamando para usufruir do amor dEle. A partir do entendimento que Ele é nosso Pai, a partir do entendimento que Ele é nosso Pai nosso, e a partir do entendimento que tudo aquilo que nós temos, estamos em comum. E aí? E agora? O que fazer? Vamos viver aquilo que Deus tem para nós, como comunidade. Nós vamos viver como Deus tem para nós a partir de uma nova perspectiva de vida. Quem dá o sustento é o Pai. Quem abre portas é o Pai. Quem cuida é o Pai. E nós estamos aqui para nos apoiar. Nós estamos aqui para se ajudar. Por isso a Bíblia fala assim, se alguém cair, você vai lá e levanta. Nós somos apoio. Nós devemos dar suporte uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros em amor. Dá suporte para ele, ele dá suporte para você, e a gente vai longe. Se nós tivermos em um contexto de comunidade, pensando em si, nós não entendemos o que é o amor do Pai. Fica de pé em nome de Jesus.